não está quebrado. Você foi mal informado. Durante décadas, disseram que transformação é trocar hábitos. Acorde mais cedo, beba água, liste gratidões, medite 10 minutos. Mas por quê, mesmo fazendo tudo certo, você ainda se sente vazio? Porque o mundo moderno vendeu-lhe uma mentira, que mudança é acúmulo, não purificação. Os alquimistas não buscavam melhorar o ego, buscavam destruí-lo. Eles sabiam que nada novo pode nascer enquanto o velho ocupa todo o espaço. A mudança real começa não com o que você adiciona, mas com o que você se permite perder. E isso exige coragem que poucos ensinam, porque não se pode construir um templo sobre escombros disfarçados de decoração. Hoje, a transformação virou mercadoria. Cursos prometem iluminação em 7 dias. Aplicativos vendem paz por assinatura. Mas os alquimistas trabalhavam em silêncio por anos, sem garantias. Por quê? Porque entendiam, a verdadeira mudança é invisível. Ela não se mede em seguidores, em renda ou em produtividade. Mede-se no silêncio depois do colapso, na quietude após o desespero. O mundo quer que você progrida. A alquimia exige que você morra, simbolicamente, para renascer. E essa morte não é dramática. É silenciosa, contínua, quase imperceptível. Onde todos veem estagnação, o alquimista vê fermentação. Você já viu aqueles que transformaram suas vidas e agora vendem fórmulas? Cuidado! O falso alquimista troca o ouro interior por moedas externas. Ele confunde autorrealização com autopromoção. Os verdadeiros alquimistas jamais assinavam suas obras. Escreviam anônimo ou filho da terra, porque sabiam, quem busca reconhecimento já perdeu o fogo. A transformação genuína não gera conteúdo, gera presença. Não cria marcas, cria mistério. E o maior sinal de que você está no caminho certo não é um sucesso, mas a solidão escolhida. Pois só na ausência de testemunhas, o fogo interior queima puro. Nossa era é a do espelho. Tudo é refletido, nada é absorvido. Lemos citações, mas não os textos. Ouvimos podcasts, mas não meditamos nas ideias. Consumimos sabedoria como entretenimento. Os alquimistas, ao contrário, liam um único manuscrito por anos, porque sabiam, o conhecimento não transforma, só a digestão lenta do que é verdadeiro. Eles não corriam atrás de novidades, aprofundavam-se no eterno. Enquanto isso, você é bombardeado com 5 passos para a iluminação. Mas iluminação não tem passos, tem abismos. E só quem desce neles encontra o ouro. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Há uma parte em você que já sabe. Os métodos falharam porque não eram seus. A verdadeira transformação nunca vem de fora. Ela surge do desconforto que você tem evitado, dos pensamentos que você apaga, das perguntas que você engole. Os alquimistas chamavam isso de a matéria-prima escura, o material bruto da alma. E é ali, na lama da sua confusão, que começa a obra. Não fuja dela. Entre. Respirar fundo não é suficiente. Você precisa queimar. E é isso que vamos desvendar agora. A alquimia jamais foi sobre transformar chumbo em ouro. Era sobre transformar o homem comum em homem inteiro. Cada etapa da grande obra é uma fase da jornada interior. O laboratório não era de vidro, era o corpo, a mente, o coração. O fogo não era de carvão, era a disciplina implacável da atenção. Quando os textos falam de selar o vaso, não falam de frascos, mas do silêncio necessário para que a transformação ocorra sem interferência externa. Tudo é símbolo, tudo é espelho. E se você ler os manuscritos como ciência, perderá a alma da mensagem. Nigredo, a putrefação, é onde tudo começa. É o colapso do falso eu, a depressão, a perda, o vazio, a dúvida radical. O alquimista não fugia disso, a abraçava, porque sabia, só na escuridão total a matéria se dissolve. Hoje fugimos da dor com entretenimento, compras, relações superficiais. Mas a alma exige luto, exige que você admita,
tudo que você construiu pode estar errado. Nigredo não é fracasso, é limpeza. E se você nunca passou por ela, sua transformação é cosmética. Ouro falso sobre chumbo intacto. Depois da escuridão vem o branco, albedo. É a purificação. Não por moralismo, mas por clareza. É quando as emoções se acalmam, os pensamentos se ordenam e surge uma lucidez fria e serena. O alquimista chamava isso de a lua iluminando os escombros. Não é alegria, é paz pós-guerra. É o momento em que você percebe que não precisa mais provar nada, que o amor próprio não é autoafirmação, mas aceitação radical do que é. Aqui o ego não é destruído, é dissolvido, como sal na água. Citrinitas é o amarelecimento, o nascer do sol interior. É quando a intuição substitui a lógica, quando você age não por cálculo, mas por impulso do ser. Os alquimistas viam isso como o momento em que a alma feminina, Luna, se une ao espírito masculino, Solar. É a criatividade nascida do silêncio, a inspiração que não pede permissão. Muitos nunca chegam aqui porque param em albedo, satisfeitos com a paz, mas sem coragem para criar. Citrinitas exige que você se torne canal, não controlador. Rubedo, o vermelho, é a culminação. É quando o espiritual e o material se unem. Não há mais separação entre sagrado e profano. Trabalhar, amar, caminhar, tudo se torna ritual. O alquimista agora vive no mundo, mas não é do mundo. Ele é o ouro vivo. E essa etapa não é estática, é dinâmica, contínua, porque a grande obra nunca termina. Termina apenas quando o alquimista entende, ele é a obra. E você? Está pronto para não buscar mais, mas ser? Fogo interior não é paixão passageira, não é motivação, não é entusiasmo. É a chama silenciosa que persiste mesmo na ausência de recompensa. É o que te faz continuar quando ninguém vê, quando tudo desmorona, quando a lógica diz, pare. Os alquimistas chamavam isso de ignis inatus, o fogo inato. Ele não precisa ser alimentado por estímulos externos. Ele é a fonte. Hoje, confundimos fogo com fumaça. Celebramos gritos, mas ignoramos o brilho contínuo. O verdadeiro fogo não produz calor para os outros, ele purifica você. E só quem o sente sabe. Ele não conforta, transforma. Há dois tipos de fogo: o que arde com lenha alheia, elogios, sucesso, validação, e o que arde com a própria madeira, a dor, o silêncio, a entrega. O primeiro se apaga com a primeira tempestade, o segundo se intensifica. Os alquimistas sabiam que o fogo interior só cresce quando alimentado com o que você mais teme perder: seu controle, sua imagem, sua segurança. Por isso, não buscavam proteger-se da dor, mas mergulhar nela. Porque é na queima do falso que o fogo se revela. Você não precisa encontrar seu fogo. Você precisa parar de sufocá-lo com medo. O mundo moderno adora o fogo rápido. Explosões, viradas, reinvenções dramáticas. Mas o alquimista cultivava o fogo lento, constante, discreto, inabalável. Era um calor suave, mantido por anos, sem variação. Esse fogo não produz espetáculo, mas transformação profunda. Ele coze a alma como o pão no forno antigo, devagar, sem pressa, até que esteja pronto. Sua disciplina não era rígida, era devocional. Cada respiração, cada gesto, cada silêncio, um ato de manter a chama. Você não precisa de mais intensidade, precisa de constância sagrada. Na alquimia, o fogo só funciona se o vaso estiver selado. O vaso é você, corpo, mente, energia. Se há vazamentos, dispersão, ansiedade, desejo de aprovação, o fogo se dissipa. A selagem não é repressão, é foco. É a decisão de não deixar sua energia escapar em 1000 direções.
por isso, os alquimistas evitavam fofocas, julgamentos, distrações. Não por moralismo, mas por eficiência espiritual. Seu fogo é potente, mas limitado. Cada pensamento caótico é uma rachadura no vaso. E só num recipiente intacto, a matéria se transforma em ouro. No final, o fogo não desaparece, se sublima. Deixa de ser calor e se torna luz. É o momento em que a transformação não precisa mais de esforço. Você é a presença que antes buscava. Os alquimistas chamavam isso de a pedra filosofal viva. Não um objeto, mas um estado de ser. Nesse estágio, você não inspira por palavras, mas por existência. Sua simples presença acende o fogo nos outros. Mas cuidado, esse não é um destino a alcançar. É um caminho a habitar. O fogo interior não é um recurso. É a sua natureza esquecida. E ele espera, não por você acendê-lo, mas por você parar de apagá-lo. Há cerca de 300 anos, algo mudou. A sabedoria ancestral foi substituída pela razão instrumental. A transformação do ser cedeu lugar à otimização do fazer. A alquimia foi ridicularizada, não porque era falsa, mas porque não podia ser medida, vendida ou controlada. Instituições precisavam de servos produtivos, não de mestres livres. Assim, o fogo interior foi trocado por relógios, metas e produtividade. A jornada heróica virou gestão do tempo. E o que antes era mistério sagrado, tornou-se deficiência a corrigir. Você não nasceu quebrado, foi ensinado a se ver assim. A ciência moderna, em sua busca legítima por compreensão, expulsou o espírito da matéria. Tudo virou mecanismo. O corpo, uma máquina. A mente, um computador. A alma, uma ilusão. Mas os alquimistas sabiam. A matéria é espírito condensado. Não há separação. Ao negar isso, criamos um mundo hiperfuncional, mas espiritualmente faminto. Por isso consumimos tanto. Buscamos preencher com coisas o vazio deixado pela ausência do sagrado. A verdadeira ciência não nega o mistério, a habita. E a alquimia era exatamente isso, ciência da alma. Nossas escolas não ensinam a pensar, ensinam a obedecer. A questionar não é permitido. Repetir, sim. A curiosidade é canalizada para respostas certas, não para perguntas profundas. Assim matamos o alquimista em cada criança. Porque o alquimista não aceita verdades prontas. Ele experimenta, queima, falha, observa. É um rebelde sagrado. Mas o sistema não quer rebeldes, quer consumidores previsíveis. Por isso esquecemos que a verdadeira educação não enche o copo, acende o fogo. As grandes tradições espirituais foram domesticadas. O que era caminho de transformação radical virou dogma moral. O cristianismo esqueceu o fogo do espírito e focou na culpa. O budismo virou técnica de relaxamento. O hermetismo, decoração de Instagram. Mas os textos originais, o Evangelho de Tomé, o Corpus Hermeticum, o Zohar, falam de um caminho íntimo, perigoso, exigente. Não há salvação coletiva na alquimia, só ressurreição individual. E isso assusta instituições, porque quem renasce não precisa de intermediários. Lembrar o que foi esquecido tem um custo. Você não pode mais viver como antes. Verá o mundo com olhos que não se contentam com ilusões. Sentirá a hipocrisia nas palavras vazias e será tentado a voltar ao sono. Porque o fogo interior exige que você se torne estranho ao mundo, não por rebeldia, mas por coerência. Mas há uma promessa nos antigos textos. Quem ousa lembrar, renasce. E nesse renascimento não perde o mundo, o transfigura. Porque o verdadeiro alquimista não foge da matéria, ele a redime. Não falta nada em você. Nenhum curso, guru, retiro ou método vai lhe dar o que já é seu. A matéria-prima da grande obra é a sua própria vida, com suas dores, confusões, contradições. Os alquimistas não buscavam algo novo, buscavam ver o velho com olhos novos. Sua tarefa não é mudar quem você é, mas deixar de ser quem não é.
E isso começa não com ação, mas com atenção. Com a coragem de olhar, sem fugir, para o que há em você. Aí, e só aí, o fogo se acende. Seu primeiro ato alquímico não é fazer, é parar. Pare de falar sobre si mesmo. Pare de justificar. Pare de buscar validação. Entre em silêncio, não só externo, mas interno. Deixe os pensamentos passarem como nuvens, sem segurá-los. Nesse vazio, algo surge. Não uma resposta, mas uma presença. É o seu fogo interior, reconhecendo-se. Esse silêncio não é passividade, é laboratório. É ali que a putrefação começa. E só nele a verdade pode nascer. Escolha todos os dias uma ilusão para queimar. Pode ser o desejo de ser visto, o medo do julgamento, a necessidade de estar certo. Ofereça ao fogo, não com violência, mas com devoção. Escreva num papel e queime, ou apenas sussurre: isso não é meu. A alquimia não é evento, é ritual diário, e cada pequena entrega fortalece o vaso. Você não precisa transformar o mundo, transforme um pensamento por dia. O resto seguirá. Transforme o cotidiano em altar. Lavar a louça, caminhar, trabalhar, tudo pode ser ato sagrado. Não pela perfeição, mas pela atenção plena. Os alquimistas não fugiam do mundo, transmutavam-no pela presença. Quando você faz algo com total entrega, sem distração, o profano se torna sagrado. E é nisso que o ouro nasce. Não em montanhas distantes, mas nas mãos que servem com amor silencioso. Sua vida comum é seu laboratório. Use-a. Este vídeo não é entretenimento, é um espelho. Se você sentiu algo aqui, não foi acaso, é o fogo reconhecendo fogo. Agora, há apenas uma pergunta. Você vai continuar buscando fora ou vai entrar na fornalha de si mesmo? Não há caminho fácil, mas há um caminho verdadeiro. E ele começa quando você decide: chega de fingir. Vou me queimar até encontrar o que é real. Acenda seu fogo interior. A obra começa agora. Se este conteúdo tocou algo em você, não na mente, mas no silêncio entre seus pensamentos, então você já pertence a este caminho. Inscreva-se no fogo interior e ative o sininho, não para não perder vídeos, mas para não perder o fio da própria alma. Aqui não há gurus, fórmulas mágicas ou promessas fáceis. Há textos esquecidos, mitos desenterrados, verdades incômodas e a coragem de questionar o que todos aceitam. Este canal é um laboratório simbólico, para quem entende que a verdadeira transformação não acontece no mundo exterior, mas na fornalha do ser. Se você está cansado de espiritualidade superficial, se sente que há uma chama interior esperando ser reconhecida, se busca sabedoria com raízes, não com likes, então bem-vindo. A grande obra começa quando você decide parar de fugir dela. Inscreva-se, acenda seu fogo interior. A obra começa agora.